Olá, salve, salve confrários. Hoje nós iremos trabalhar um versículo da Bíblia muito importante. No capítulo de número 47 do profeta Isaías, perceberemos o quanto de fato uma análise histórico-social, intertextual e indiciária prova cada vez mais os mitos construídos pela tradição para transsignificar o projeto de poder judaíta. Diferentes conflitos entre os sacerdotes campesinianos e os sacerdotes do templo, das elites judaítas, estão em constantes conflitos dentro de um projeto de reestruturação e restauração justamente do templo e de Jerusalém. Já aprendemos aqui os conceitos de terra, céu, raquia, chamai, rocher, entre outros como Terron, e mostramos que, na verdade, nós não estamos diante de uma cosmologia, mas uma cosmogonia que transsignifica e retrata o mundo e os eventos políticos e sociais em que o povo de Israel está inserido. Hoje nós vamos trabalhar este texto especificamente. Vem comigo. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino para receber notificações, deixe o seu like, compartilhe, convide amigos para conhecer o nosso trabalho aqui no Confraria Cognitiva. Eu vou reduzir um pouquinho aqui a minha figura para que você possa visualizar melhor o texto. Vamos lá. Está aparecendo para você justamente o texto de Isaías, capítulo 45, versículo de número 7. Este é o capítulo que nós iremos trabalhar. Otser or uvorer rocher ose shalom, boreran ani Adonai oser kol eler. Este texto por si só é muito conhecido. Eu sou aquele, eu é quem crio a luz, mas também eu crio as trevas. Eu faço a paz, mas eu crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas essas coisas. Como eu não irei me ater às análises gramaticais, porque você vai receber este material por apenas R$15, e, portanto, todas as descrições que estão marcando aqui, olha, para facilitar o seu aprendizado, você irá visualizar. Vamos aprender um pouco o contexto histórico. Quando olhamos para Gênesis, capítulo de número 1, versículo 2, nós ouvimos ali a narrativa, ou lemos a narrativa, e ouvimos ecoar em nossos ouvidos uma ideia, através dessa narrativa mito-poética, dessa cosmogonia, de que, de fato, Deus está criando os céus e a terra, e que há a luz e as trevas. Ali se fala sobre Rocher, sobre Terron, sobre Or. E quem ouve aquilo e lê desta forma pela tradição, acredita que realmente nós estamos diante de trevas, num sentido físico mesmo, material, né? Ou luz no sentido também natural. A grande verdade é que estamos diante de figuras de linguagens, de formas de linguagens. Então, vem comigo para que a gente possa entender um pouco mais. Olha aqui, olha. Na mente do profeta, pode ter sido o dualismo inerente à formação religiosa persa de Ciro, segundo o qual luz, que representa o bem, e escuridão eram domínio dos deuses separados. Ponto de referência mais importante, no entanto, talvez seja encontrado na complexidade da mensagem de 2 Isaías. E lembrando, eu já expliquei aqui no canal, reitero, que nós não temos uma unidade profética dos textos. São composições, são fragmentos, são narrativas em forma de poesia e de prosa por diferentes tradições. Isaías, esse que você está vendo, é um texto pós-exílico, é um texto de uma tradição que está ali de mãos dadas com a tradição de Gênesis, por exemplo. Quase que podemos dizer que são os mesmos sacerdotes ou seus discípulos trabalhando os gatilhos dessas mesmas narrativas. Então veja que o que nós temos, na verdade, em Deutero Isaías, ou como alguns chamam, 2 Isaías, nada mais é
do que o reflexo, de fato, daquilo que nós vemos em Gênesis, capítulo de número 1, versículo 2. E, portanto, luz e trevas nada tem a ver com uma narrativa de memória sobre uma cosmologia, mas, na verdade, sobre a narrativa histórica das realizações dos empreendimentos levantados pelos Melahim, pelos homens escolhidos para governarem, de fato, sobre e sob Israel. E é por isso que o profeta, ele vai trazer algumas expressões que são importantíssimas dentro do texto. Você terá este material para poder analisar mais detalhadamente, porque aqui o vídeo é só um resumo para que você invista no conhecimento e adquira este material. Vamos lá. O agente da luz e o agente das trevas podem ser o mesmo ser? Ora, veja que o profeta, naquele primeiro momento, diz: eu criei a luz e eu criei as trevas, eu fiz o bem, eu fiz o mal, né? Eu criei todas as coisas. Será que estamos falando realmente de uma luta entre bem e o mal? Qual é o conceito de trevas? Conhecimento, luz, conhecimento, trevas, ignorância. Vamos entender isso um pouco melhor? Então, vem para cá. Olha aqui. Koramar Adonai Meler Israel, ve'ku Elul Adonai Tzavaot, Ani Rishon, Ani Aharon. Olha só, tudo que foi dito acima não é para diminuir o significado da declaração sumária de Isaías 45:7. Justamente por quê? Porque os textos estão em estrita conexão. Vamos entender isso? Aqui, ó. Apesar de todas as teodiceias que tentam defender os caminhos de Deus, persiste a sensação de que os inocentes sofrem injustamente. Mas isso aqui não tem nada a ver com o juiz eterno, com o inferno, com coisas do tipo, mas com aquele projeto de governabilidade que está se instaurando, de opressão e também de luta pela liberdade. Ok? Veja, o mesmo que se conceda a categoria de punição disciplinar, são transgredidos limites, olha só, que parecem questionar a crença de que um Deus de misericórdia é suficientemente poderoso para justificar os justos. Vamos ler? Segundo Isaías, testemunha da destruição de Sião diante das hostes pagãs, veja, estamos falando de um texto pós-exílico. Não era de oferecer explicações fáceis para a persistência do mal. Sua visão da realidade era complexa o suficiente para incluir uma visão de Deus como matador de dragões. Opa, peraí! E nós não estamos vendo aqui a influência da epopeia de Gilgamesh, da Enomaelish, da luta de Marduk com Tiamat e aquele grande monstro chamado Leviatã? Portanto, se eu reafirmo que os textos do Antigo Testamento são mitos e narrativas que transsignificam de fato a realidade, e o povo de Israel está absolutamente influenciado por mitologias, como nós não podemos dizer claramente que essas mitologias são influências das nações das quais o povo de Israel sempre esteve subserviente. Ok? Então, nós vemos isso justamente aqui, olha, assim como o livro do profeta Isaías, o livro de Salmos, que é um pós-exílico, estão em mão dadas. Então, você tem Gênesis, você tem Isaías e você tem os Salmos, que são poesias, são narrativas mitopoéticas ou poéticos teológicas que mostram a realidade disso. Olha o que nós temos aqui, ó. Uri, Levshi, os, ó, Zeroar, Adonai, Uri. Este texto por si só mostra de fato, mais uma vez, que nós estamos diante de uma cosmogonia, de uma narrativa de intervenção em que uma tradição, mais do que nunca, está tentando apenas mostrar que há um projeto de reconstrução de Israel, de Judá, Jerusalém
e do próprio templo diante do caos que se havia estabelecido. Então vamos entender de forma agora bem resumida. Embora satisfatória para o positivista, ou talvez ilusória para o cínico, é uma proclamação que desempenha uma função mais importante do que explicar o passado. Torna-se um elemento, olha aqui, ó, criativo na criação de um futuro não sujeito aos caprichos mutáveis de destinos cegos, mas, segundo a tradição, dirigido pelo Deus de justiça e compaixão que se dirige a cada coração que anseia uma integridade com uma palavra desafiadora. Portanto, já percebemos aqui que Isaías nada mais é do que também um reflexo da tradição na cosmogonia do Gênesis capítulo 1, versículo de número 2, onde o texto ali diz: Veruah Elohim merahefet al pinei hamai. E ali o próprio texto vai deixar claro que havia trevas sobre a face do abismo. E não foi este abismo realmente que o profeta Isaías vislumbra quando está também construindo a sua narrativa. Então, eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Deixa o seu like se quiser adquirir este PDF por apenas, vou fazer R$10 para você. É só mandar o seu Pix, está aqui na descrição, me chame no WhatsApp e você vai receber para ser feliz e se dedicar mais profundamente ao estudo do Antigo Testamento. Não deixe de se tornar membro motivador ou membro exclusivo ou prêmio. Acesse o nosso site www.gabde.com.br e desfrute do maior e melhor portal de ensino-aprendizagem aqui na plataforma YouTube. Ali você escolhe curso de hebraico, grego, exegese, 3 em 1 e mais uma variedade de palestras que vão enriquecer o seu conhecimento e com certificados. Então, eu te espero até o próximo vídeo.